além do cargo, um jornal político. Estamos aqui hoje para entrevistar o professor. Professor Guilherme Duarte, componente de História. Eu vou fazer 6 perguntinhas para o professor, para ele responder aqui sobre ele e da matéria dele. Bom, primeiramente, o que motivou você a ser professor? Quando eu estava na escola regular, assim como vocês, no ensino médio, eu percebia que os professores eles não tinham muito contato com os estudantes, até porque quando eu era aluno, o ensino integral ele era muito especial, assim, na rede. Era poucas escolas e a minha era no ensino regular. Então os professores eles não tinham muito tempo de se conectar com os estudantes e a gente tinha aquela visão de que tipo assim, o professor ele é tudo menos um companheiro, menos um camarada. Ele tem só fazer o trabalho dele e pegar o salário dele e ir embora. Só que no ensino médio eu também comecei a fazer um curso em uma obra agostiniana, né? Esses CJs da vida, também, não sei se vocês conhecem. E aí lá eu percebi que os professores poderiam ser diferentes, né? Lá eles tinham mais tempo para conversar com a gente, eles tinham uma relação um pouco mais próxima. E eu percebi que ser professor não era só ser o sujeito lá que entrava na sala, passava o conteúdo e ir embora. Né? Então uma das coisas que me motivou foi esse relacionamento mais humanamente forte com as pessoas. Né? Eu nunca me vi num trabalho que eu ficaria o dia inteiro apertando botão e convivendo só com máquinas. Então acho que nesse curso que eu fiz, na minha adolescência, eu percebi que era um local que você podia mudar um pouco a vida das pessoas. Mas agora, estando do lado de cá, também percebo muitos dos desafios que os meus professores da escola tinham, que impediam eles de se conectar um pouco com a gente também. Então você entrou mais no ramo social? Isso, sim, para ter essa convivência humana. Isso que eu acho que falta em muitas profissões de hoje em dia. Qual sua sociologia? Também, filosofia e geografia. Você não pode dessa parte. Também. A segunda pergunta é espanhol. Vários. Gosto muito de ler, né? Sou leitorado. E engraçado que eu comecei a ler depois de terminar o ensino médio. Eu comecei a ler por meio de obrigação, tinha uma professora de literatura, do professor Paulinho, que acho que até hoje ela está na rede, inclusive dei aula junto com ela já. E ela era uma ótima professora de literatura, que ela fez eu ter curiosidade, pelo menos, de experimentar aquilo que ela estava falando. Né? Porque ela vinha falar de Machado de Assis, vinha falar de Guimarães Rosa, de Alves Azevedo. Tipo assim, pra gente, no ensino médio, lá na periferia que a gente vivia, aquilo ali era, não era pra gente, só na realidade inalcançável. Não fazia sentido você ter ele com tantas opções de mídia mais interessantes, né? Com videogame, com a internet em si, com o YouTube, com Netflix, tanta opção que a gente tinha. Só que, aliado dela, eu tinha um professor no curso pré-vestibular que eu fiz também, esqueci o nome dele, infelizmente não lembro, mas ele era, cara assim, ele falava de literatura e ele despertava em você a vontade de querer ler aquele livro. E aí eu comecei a ler Machado de Assis e desde então não consigo mais parar de ler. É o meu hobby de todos os dias, todo dia eu faço uma leitura antes de dormir. E aí eu acabo com os livros em pouquíssimo tempo. Mas também jogo videogame. Também. Pois é. Também. Saio com a minha família. Eu gosto de marcenaria. Caramba, Costumo. Às vezes eu gosto de costurar. Eu gosto de cozinhar. Eu faço hobbies. De ler, não gosto muito. Mas é aquilo, né? Vocês são muito jovens e ao longo da vida você vai descobrindo coisas que você não imaginava que ia fazer. Sim. Eu não sabia nem ficar ovo. Eu cozinho muito bem agora, mas você vai aprendendo, você vai tendo novas experiências, sabe? Às vezes você se enjoa dos hobbies que você tem e a vida te empurra a novas experiências. Faz parte do processo. Terceira perguntinha. Se você fosse ser professor de alguma outra matéria, você? Mas pode ser alguma coisa de informação ou não vale? Tá bom, tem que ser de alguma coisa que não se forma. Eu acho que eu daria aula de ciências ou biologia. Eu gosto muito. Eu estava na aula de biologia no cursinho, principalmente da questão de animais. Achava muito legal. Eu odiava a parte de células, mas toda a parte de taxonomia eu achava muito bacana. Muito legal. Ciência e biologia. Qual a parte da sua matéria que você mais gosta de ensinar? Difícil porque eu tenho dificuldade muito grande de elencar qualquer coisa. Assim, qual que é o seu preferido disso? Eu não consigo ficar o dia inteiro tentando achar ali o primeiro lugar, mas eu acho que eu gosto de ensinar muito história do Brasil, que era um tema que eu não gostava na escola, eu odiava na escola de safra, né? Mas como a gente vem de uma educação que ela ensina indiretamente que a nossa história não interessa, a gente só liga para os grandes acontecimentos internacionais, então a gente fica muito segurado numa história de Estados Unidos e Europa, a gente tinha essa visão de história do Brasil era chata. Mas na faculdade eu aprendi a gostar da história do Brasil e quando você começa a entender que a partir da história você explica muito como a sociedade é,
eu acho que eu gostei disso para ensinar os estudantes, porque eles têm vários questionamentos raros sobre por que o Brasil é como ele é. Aí, se a gente estuda história, a gente começa a ter as primeiras respostas para essas perguntas. Então, acho que a história do Brasil, principalmente o estudo da militar e de concretização, eu gosto muito disso. Eu também aprendi bastante do Brasil. A professora de geografia obrigou a gravar todos os estados brasileiros e também as capitais dos estados. As capitais eu não sei todas não, Claro, eu ia te perguntar até para te botar nessa pergunta. mas os estados também de geopolítica e obrigou a gente a aprender. Gosto muito da política. É bem importante. Eu gosto muito do negócio desse lado. Tá. Quinta pergunta. Você pode citar 3 coisas que você deve fazer no dia a dia. Uma deve ser ver, né? Sim. É o melhor ritual antes de dormir é ler. Façam isso. Não é vocês que eu sei que na verdade tem problemas com sono, não conseguem dormir à noite, mas também não larga o celular. Vamos ler um livro. Depois da segunda página você já vai sentir o olho pesado e vai querer dormir. Então ler é um hábito que eu tenho todos os dias. Peraí, são 3? São 3 o quê? E são coisinhas que você gosta de fazer no dia a dia. Eu gosto de dormir. Quem não? Né? Quem não gosta de Porque quando você vira adulto, a sua rotina está muito regrada, né? Então, uma coisa que você faz todo dia é dormir. E a melhor parte do dia é você deitar e tirar um bom sono. E eu gosto muito da aula, eu gosto de vir conversar com vocês, de interagir, de ter essa troca. Claro que a gente passa raiva também, né? Mas eu não posso dizer que eu escolhi fazer o que eu gosto. Eu acho que isso entra no meu dia, todo dia eu faço o que eu gosto. E acho que isso dá um fogo assim, de viver um pouco maior, sabe? Que bom você escolheu a música. Sim. Você gostaria de dar um conselho para alunos? Estudo? Cara, criem paixões da vida de vocês, tá? Criem coisas que vocês são apaixonados por aquilo. Eu não estou falando só de trabalho, mas algo que vai nortear a sua vida, sabe? Algo que vai fazer você se mover, que vai te levar a se superar e ser melhor a cada dia. Né? E não sobre pessoas especificamente, mas se apaixone por matéria, se apaixone por desenvolvimento, se apaixone por você, se apaixone por uma ideologia, se apaixone pela sua fé, se coisas que te movem, né? Mas não deixe também a paixão de cegar. Né? Não é porque é algo que a crítica ativou que aquilo está acima das críticas. Né? Mas tem algo que você é bom, tem algo que faz você melhorar e tem algo que você almeja sempre, né? Não estagne, sempre tenha algo no seu horizonte, algo que você percebe. Procrastinar também. Procrastinar é péssimo, né? Mas também não se cobra até esse ponto, tá? E é perfeito, todo mundo procrastina. Tem tempo de descanso. Sim, sim. Seu dia nem sempre tá livre. Sim, mas tem objetivos, tem um foco, tem metas. Não tem que ser nada muito grandioso não, mas tem metas. E sonhe é de graça, né? Por isso, muito obrigada por estar Eu que agradeço, parabéns pela iniciativa do jornal. E estou aí para vocês.